Olá, eu me chamo Humberto Damasceno e nesse vídeo irei apresentar o artigo Perceptions and Difficulties of Software Engineering Students in CodeSmells Refactor. Esse artigo ele foi submetido e aprovado para a 10ª edição do VEM. Bom, CodeSmells eles representam um conjunto de anomalias que podem ser prejudiciais para alguns aspectos de qualidade do código de produção. Então, para que a gente possa reduzir esses impactos e remover tais smells do código, a refatoração de software surge como uma alternativa viável para fazer a remoção desses code smells. Essa refatoração, por sua vez, pode ser realizada de forma manual ou de forma semi ou totalmente automatizada. Entretanto, comumente essa refatoração ela é feita de forma manual e realizada também de certa forma, de forma disciplinada. Alguns estudos reportam que o ensino da refatoração e até da gamificação dos codesmells já estão sendo realizados. Entretanto, ainda é de suma importância que esses conceitos sejam abordados com mais frequência e com mais veemência em disciplinas dos cursos de computação. Então, a partir desse gap, que nós formulamos o objetivo da nossa pesquisa. Nosso trabalho tem como objetivo principal apresentar uma experiência do ensino, da refatoração dos codesmells, investigando juntamente disso as percepções e as principais dificuldades encontradas pelos estudantes durante esse processo de refatoração dos codesmells. Nossa pesquisa ela foi formulada em 3 questões de pesquisa. A primeira delas corresponde a quais as principais habilidades adquiridas pelos estudantes após a refatoração dos codesmells. A segunda, quais as principais dificuldades encontradas pelos estudantes durante a prática de refatoração desses codesmells? E, por fim, a terceira diz respeito às percepções obtidas pelos estudantes durante a prática de refatoração desses codesmells. Partindo para a parte metodológica, nós começamos primeiramente selecionando os estudantes que seriam responsáveis por fazer essa refatoração. Nós selecionamos estudantes de 2 salas de aula que são ministradas pela professora Carla Bezerra, membro do nosso artigo, e a partir disso nós selecionamos 20 desses estudantes divididos entre essas 2 salas de aula. Infelizmente não conseguimos selecionar todos os alunos devido à pandemia que ainda estamos vivendo. Em relação, após a seleção dos nossos estudantes, a gente partiu para a etapa de treinamento teórico e prático, onde a gente apresentou para os estudantes exemplos teóricos, conceituais sobre os codesmells e sobre quais ferramentas podem ser utilizadas para fazer tanto a parte de detecção quanto a parte de refatoração dos codesmells. Foi nessa etapa que nós abordamos a ferramenta JSpirit, que foi utilizada no artigo. Após a implementação desse treinamento, nós partimos para a etapa de apresentação de exemplos, de exemplos práticos de refatoração dos codesmells, certo? Nessa etapa nós apresentamos exemplos de codesmells e formas de como refatorá-los e removê-los do código de produção. Nessa etapa nós dividimos os estudantes em equipes de 2 pessoas, onde eles foram responsáveis por selecionar projetos Java e a partir disso fazer a detecção e refatoração dos codesmells projetos. Após isso, passamos para a etapa de detecção e refatoração em si desses codesmells. Nessa etapa, os estudantes eles foram utilizar a ferramenta JSpirit para fazer toda essa etapa de detecção e refatoração dos codesmells. Essa tabela apresenta os tipos de codesmells que foram utilizados por nós durante esse artigo. A gente abordou codesmells Feature Env, Gold Class, Dispersed Coupling, Intensive Coupling, Shotgun Surgery, Long Method, Brain Method e, por fim, Refused Parent Request. Esses foram os codesmells analisados no estudo.
Após todo esse processo de detecção e refatoração dos codes MELs, a gente partiu para a etapa de aplicar um questionário para coletar todas as dificuldades e percepções obtidas pelos desenvolvedores durante a etapa de refatoração dos codes MELs. Então, tendo concluído a parte prática do experimento, a gente vem para a parte de resultados, abordando primeiro a primeira questão de pesquisa, são as habilidades adquiridas pelos estudantes após a refatoração desses codes MELs. Essa tabela apresenta as principais habilidades citadas pelos desenvolvedores através do questionário citado anteriormente. Através dessa tabela, a gente pode observar que habilidade analítica, resolução de problemas, pensamento crítico e gerenciamento a mudanças foram as habilidades mais citadas pelos estudantes e, portanto, foram as principais habilidades adquiridas por eles após a realização do experimento. Já passando para a segunda questão de pesquisa, que diz respeito às dificuldades encontradas pelos estudantes através da refatoração dos codes MELs, a gente conseguiu catalogar 4 categorias de dificuldades. A primeira coluna dessa tabela diz respeito ao nome e ao tipo da categoria, e a segunda coluna corresponde aos estudantes que se enquadram em tais categorias. Através dos dados elicitados nessa tabela, a gente pôde notar que, através da refatoração de um tipo de codesmel, isso pode acarretar no surgimento de um outro codesmel, ou seja, a partir do momento que você está fazendo a refatoração de um tipo de codesmel, essa atividade por si só pode ocasionar o surgimento de um outro codesmel. Então é importante ficar atento a esse aspecto. E outra informação que a gente pôde obter após analisar esses resultados foi que, quanto mais complicado for interpretar o código, mais difícil vai ser refatorar esse codesmel. Então, a interpretação e a compreensão do código-fonte é primordial para que o codesmel possa ser refatorado com sucesso. Por fim, a nossa terceira questão de pesquisa, que diz respeito às percepções dos estudantes, perdão, a gente conseguiu catalogar 5 categorias de percepções, conforme mostra a tabela. A primeira coluna diz respeito às percepções sobre os codesmels, e a segunda coluna diz respeito aos estudantes que se enquadraram em tais categorias de percepções. Através dessas informações exibidas, foi possível notar que parte dos estudantes, em relação às suas percepções, eles perceberam que nem todos os codesmels são de fato prejudiciais para o código de produção. Por outro lado, alguns também estudantes consideraram que a refatoração desses codesmels é benéfica para o código-fonte e que é muito importante removê-los do código. Partindo para a etapa de conclusão, o nosso estudo ele investigou como um todo o processo de ensinamento de refatoração de codesmels em 2 classes. E a partir disso nós investigamos também, considerou 8 tipos de codesmels e foram utilizados 20 estudantes para fazer essas refatorações. Nosso estudo durou cerca de 2 meses, certo? E como principais achados, descobertas do decorrência do nosso estudo, a gente identificou que principais habilidades obtidas pelos estudantes após a refatoração desses codesmels foram tanto a questão do pensamento crítico, quanto a questão do gerenciamento a mudanças, e também a gente pôde perceber que, como eu tinha citado anteriormente, a refatoração de um codesmel pode ocasionar o surgimento de um outro codesmel. Por fim, como trabalhos futuros, nós temos o interesse de utilizar outras ferramentas capazes de fazer a detecção desses codesmels. A gente também tem o intuito de utilizar ferramentas automatizadas para fazer essa refatoração de codesmels. E, por fim, analisar o ensino também da refatoração de co-ocorrência de codesmels, que são quando mais de um tipo de codesmels ocorrem dentro de um mesmo arquivo de código. Bom, foi isso. Basicamente, o nosso artigo se resume a isso.
Um abraço a todos.